Antes de assistir esse vídeo sobre ESG, inscreva-se em nosso canal para receber mais informações sobre sustentabilidade e também assistir outras entrevistas com outros temas, sempre ligado ao tema grande, meio ambiente. Integrando o Prêmio Consciência Ambiental, apresentamos a sessão Agentes de Transformação Ambiental, onde convidamos profissionais ligados ao meio ambiente e sustentabilidade, que são verdadeiros agentes de transformação ambiental. Hoje abordaremos um tema muito interessante. Acompanhe. Olá, estamos aqui hoje com Genival Francisco Silva, que é consultor para enquadramento das questões ESG ou ESG nas empresas. Ele é especialista em operações de tesouraria e análise de riscos com sólida experiência em mercado de capitais, presidiu um banco aqui em São Paulo, além de conselheiro em empresas públicas e privadas. E está aqui para falar sobre as questões ESG, ou ESG, e a transformação no mundo. Obrigado, Genival, pela sua participação aqui conosco como um agente de transformação ambiental, e tenho certeza que esses, todos que nos acompanham nessa sessão, ganharão muito com o seu conhecimento. Eu agradeço a distinção do convite, é um prazer estar aqui nesse bate-papo com você. Você é um consultor que conhece muito essas questões ESG ou ESG. Explique para nós um pouquinho sobre isso. Na verdade, Cláudio, essas questões ESG já era algo que vinha sendo praticado pelas empresas. O termo ESG assusta um pouco, mas se você traduz para o português, ele significa governança ambiental, social e corporativa. E se refere a 3 fatores centrais na medição de sustentabilidade e do impacto social de um investimento em uma empresa ou negócio. A análise desses critérios é considerada fundamental para que a gente possa analisar melhor o desempenho financeiro futuro das empresas e, principalmente, a confiabilidade que essa empresa tem quando toma dinheiro para receber investimentos. Mas já é algo que existia antes nas empresas e agora está sendo feito de forma regulamentada e forma de prática operacional e de registro. E, Genival, quem está buscando atualmente essas questões ESG? Na verdade, o mundo vem discutindo essa questão da sustentabilidade já há muito tempo. O marco é uma reunião que teve em 72, em Estocolmo, na Suécia, e que foi a pedra de lançamento para isso. Depois disso, as empresas evoluíram muito, as bolsas, de uma forma geral, no mundo inteiro, se organizaram para isso. As empresas grandes, essa questão ambiental, ela é uma necessidade de sobrevivência para negócio e no mundo. Quem não estiver enquadrado nesses conceitos, qualquer empresa que resistir muito tempo para se enquadrar, em breve vai estar fora do mercado. O que estas organizações ganham aplicando estas questões ESG em suas atividades? O que a gente percebe é que o principal ganho é condição de competição, é competitividade. E a gente percebe também que os investidores, de uma forma geral, eles têm uma percepção diferente quando uma empresa está enquadrada nessas práticas IESG. Quando a empresa não está enquadrada, tem uma resistência natural para eles entrarem.
Você imagina assim, uma empresa que depende de alguma licença ambiental e ela não tem essas práticas dentro dos sistemas de controle dela, obviamente o investidor, quando vê, quando olha, ele nega o dinheiro, porque ele sabe que isso é um risco operacional. E Genival, como é o seu trabalho como consultor nesta área? O trabalho de consultoria é assim, ele é bem regrado, né? Ele tem um programa de trabalho bem definido e bem rigoroso, né? Basicamente, o que a gente faz é entender o estágio atual que está a empresa, qual a demanda que ela tem, qual a necessidade que ela precisa de enquadramento com esse mercado. Muitas vezes a empresa começa imaginando, né, de uma forma cartesiana, que o que ela precisa é reduzir despesa, aumentar receita, fazer propaganda de marketing no mercado, né? Mas, no fundo, em muitas situações, o que a gente identifica já no primeiro contato é que se ela fizer alguns enquadramentos com o mercado e algumas tomadas de decisão ligadas a essas práticas de ESG, resolve o problema dela. É um trabalho interessante. Genival, estou vendo aqui que você já implantou sistemas de eficiência energética em empresas. E esse é um assunto que nos faz pensar. Se o Brasil quer crescer sua base industrial, esse crescimento não passa obrigatoriamente pela eficiência energética? Você tem toda a razão. O Brasil tem vocação e muito potencial para desenvolver qualquer setor que ele busque. Se você imaginar que a mola dos negócios no mundo passam por energia de alguma forma e olhar o Brasil é um país que tem, no Nordeste, muito espaço para eólica, porque tem muito vento, no norte da Bahia, no Centro-Oeste, muito espaço para energia solar nos fotovoltaicos, porque aí o nível de insolação é o maior do mundo, e o que falta é crescimento, é desenvolvimento e, principalmente, investimentos nessa área. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós precisamos atentar para essa questão de energia, que é o que move os negócios. Como exemplo, a gente está num projeto trazendo uma novidade para algumas empresas, né? Algumas já tinham conhecimento, mas é uma novidade, com energia de hidrogênio, né? Que é um projeto super interessante, uma coisa muito bacana. E como o nosso viés aqui, o meu viés é financeiro, a gente tem trabalhado bastante para buscar investimento para essa área. E como Interessante, hein? Como funciona essa energia de hidrogênio? Estou influenciado pelo projeto, mas, assim, de muitas maneiras, o hidrogênio é o combustível perfeito. Ele é abundante, muito eficiente, não produz emissões quando utilizado numa célula de combustível, né? Assim, sem muito tecniquez, né? Dentro dessa célula tem lá um processo onde prótons se misturam com hidrogênio e faz um caminho contrário a uma eletrólise, e o resultado disso é energia e água potável. É maravilhoso, uma coisa fantástica. Ele não é tóxico, pode ser produzido a partir de fontes renováveis e não produz gás de efeito estufa. Na minha visão, assim, é o futuro. A gente tem gasto muito tempo buscando investimento para isso, porque a gente está acreditando muito nesse tipo de energia verde aqui para nós no Sul, no Brasil, na América Latina. Nós já ouvimos falar muito sobre esta economia circular. Do que se trata? Isso é uma revolução também, porque, fazendo assim uma retrospectiva, o mundo inteiro está montado na famosa economia linear. É simples. Economia linear, nós extraímos, transformamos e descartamos. Esse descarte gera muito resíduo. E isso é um ciclo vicioso, porque na medida que eu descarto, eu recomeço o ciclo produtivo, aí eu extraio mais matéria-prima, transformo e descarto. Não tem fim isso, né? Com essas discussões de sustentabilidade e essa questão do ESG, está se brigando muito por uma economia circular, e o interessante é que, para a economia circular, o lixo é um erro de design, né?
O reaproveitamento correto é aquele que retorna para a linha produtiva e com valor agregado. Muitas vezes, o mesmo valor agregado ou maior. É também o futuro. É algo que é difícil de implantar pela questão da infraestrutura já estabelecida no mundo, mas eu entendo que o ESG tem que botar esforço para que esse processo se acelere. Genival, eu estou vendo aqui que você, como especialista em análise financeira e também em questões ESG, tem recomendado para os empresários que utilizem o carbono social. O que vem a ser isso? No fundo, o carbono social ele trouxe um desafio de reduzir emissões de gases de efeito estufa e, obviamente, contribuir com o desenvolvimento social e por óbvio, traz efeitos financeiros também muito significativos, né? Aqui cria algumas dificuldades, né, de quebra de paradigmas, mas é uma coisa assim, a primeira reação é que as empresas parem de contaminar o ambiente, eles mexam nas suas linhas de produção para que não tenha esse impacto tão grande na questão de sustentabilidade. A gente sabe da dificuldade, sabe que isso precisa ter um tempo, tem que ter um cronograma, e aí se criou situações onde o mercado financeiro também ajuda. Então, hoje tem venda de carbono, tem um mercado muito forte de CBIOs, que é mais ou menos assim, eu não consigo reduzir o impacto de ambiente muito rápido, mas eu consigo comprar títulos por dinheiro que vão ser revertidos para a sociedade, para o ambiente, de forma que isso seja uma compensação. E a gente tem trabalhado muito nas empresas nisso, porque a grande dor que elas têm é a pressão da mudança e a dificuldade de reestabelecer. A gente tem um caso recente aí de uma empresa que começou fora do grande centro, a cidade cresceu, ela está no centro, ela precisa desativar uma caldeira. Mas um processo desse leva 2 anos. Então, não é muito simples. É aí que a consultoria faz muita diferença. Boa ideia essa. Percebemos então que o desafio é aliar implantação de tecnologia e, ao mesmo tempo, cuidados com o planeta. Como isso pode funcionar? Eu acho que isso vai ser uma consequência dessa mudança de mentalidade, né? Hoje a gente tem muitas startups, né, e a geração mais nova muito focada nessa questão da sustentabilidade. Eu diria assim que o futuro é a gente investir em startup agora. A gente está envolvido num projeto de inteligência artificial onde vai robotizar a consulta. Eu estive recente com um cliente imaginando os ganhos indiretos que o ESG, o ESG, acaba mostrando. Veja, quando a gente robotiza uma consulta, um sistema de consulta, a cadeia toda de produção robotizada, ela elimina papel, consumo de energia, desperdício de recurso humano, a tempo, que é super relevante. Então, assim, em todas as áreas, essa questão do desenvolvimento ele vai afetar. A telemedicina, por exemplo, deslocamento, reduz a necessidade de usar automóveis e, consequentemente, poluir, materiais. Então, eu acho que a grande sacada vai ser investir em startups. Bacana! Então o desafio é único para cada caso, não é? Agora, ficamos sabendo que uma das suas consultorias em um hospital, eu vou até ler aqui, você sugeriu para implantar uma plantação hidropônica na própria área do hospital. Conta para nós essa experiência, por favor. Esse é um tipo de trabalho estratégico que essa mentalidade ESG ela ajuda. Essa demanda, né, foi interessante você tocar no assunto, essa demanda surgiu com uma questão de custo muito alto numa rede de hospitais, e o que eles queriam era assim, olha, que sempre é de forma cartesiana ainda, né, tem muito esse impacto, né? Olha, nós queremos reduzir esse custo e nós queremos que o impacto seja de resultado.
E a gente olhando, a gente percebeu que o custo não era só a questão do desembolso. O custo era em função da logística de distribuição. Eles iam buscar as verduras muito longe, e aí tinha um problema de quebra de produção muito grande, porque o transporte perdia alguma produção. E no decorrer do trabalho, a gente percebeu que o teto, né, que a base deles no teto, havia espaço suficiente para que a gente propusesse uma usina hidropônica, botasse lá uma estufa para hidroponia. Obviamente, a mentalidade ESG é importante porque o empresário topou, ele teve coragem, e aí ele pediu esse projeto, de formas que hoje a gente reduziu a despesa que ele queria no primeiro momento, mas principalmente o hospital entrega um alimento de boa qualidade orgânico numa produção muito maior e utilizando um espaço que ele tinha que estava perdido. E ele avançou mais ainda. A energia para essa produção, a gente botou placas fotovoltaicas, então é energia solar. Então, o ESG, essa mentalidade ESG, ela ajuda muito nesse sentido. É um trabalho realmente bastante estratégico. E como o meu foco é financeiro, a gente está sempre olhando resultado de tesouraria e lucro. É dinheiro no caixa e lucro para distribuir para o acionista. Genival, foi muito bom conversar contigo para perceber que hoje tudo gira em torno das questões ambientais, sociais e de governança. O ESG, correto? Correto. Essa é uma mudança bem nova, como outras que vieram para organizar nosso jeito de fazer negócio e claro, interagir com o mundo, né? E um número bem grande de gestores estão incorporando esses seus critérios ESG em seus investimentos, né? Aqui a gente observa assim, eu te falei que antes já havia alguma coisa, etc., etc., porque as grandes empresas estatais, as companhias abertas, né, elas já estão bastante regulamentadas, elas são obrigadas a emitir um relatório de sustentabilidade e fazer essa divulgação para seus acionistas, né? E, como exemplo, o Banco da Amazonas, né, que a gente estava lá no conselho, ele não fazia algumas operações sem que o conselho aprovasse o enquadramento em ESG. Eu recentemente vi o Banco do Brasil, e eu até recomendo que olhem esse relatório, posso até disponibilizar esse link para você depois, e eu fiquei muito impressionado que ele listou o que ele entendeu como regra de ESG para ele, para as operações de crédito lá no Centro-Oeste. Então, é super interessante como a mentalidade ESG caminha nessa direção de sustentabilidade, eficiência e mais resultado. Quais são as tendências dessas questões ESG ou ESG para 2021? Olha, não é só para 2021. Eu acho que essas tendências são permanentes, é daqui para diante. Eu acho que o ESG veio para ficar, né? Se a gente pensar um pouco no que a pandemia trouxe de crescimento, da importância do pilar social, apesar que o pilar social tá dentro da frente de governança, mas esse momento de pandemia, ele acabou ganhando muita força, principalmente porque não só investidores, mas também consumidores passaram a exigir cada vez mais boas práticas das empresas em relação ao social, o que inclui diversidade e inclusão social. A gente vê isso na televisão o dia inteiro. Há uma discussão muito forte nessa questão da inclusão, na questão da diversidade, né? Outro ponto que a gente observa que vem ganhando muita força é a questão climática, né? Eu me lembro de operações que a gente tinha em curso lá na Amazônia Legal, e quando houve aquela discussão toda na imprensa mundial de que a Amazônia estava sendo queimada, a gente teve as operações paralisadas. Não é muito simples hoje operar sem considerar como o investidor, como o estrangeiro está vendo essa questão do ESG aqui dentro do país, né? Então, o ESG veio para mudar a forma de fazer negócio.
Genival, você está a par do Prêmio Consciência Ambiental Imensa 2021. Na sua opinião, como esse prêmio pode ajudar na divulgação das questões ESG para o mercado? Fiquei muito feliz aí pela distinção aí do convite de ter contato com esse evento. Eu acho que a forma que o evento foi formatado, abrangendo empresas médias, pequenas, grandes, associações, vai ajudar muito na divulgação dessas questões do ESG, né? Porque é natural sempre, as grandes companhias investem mais tempo e depois as médias e pequenas entram. E vocês estão exatamente contribuindo para que a discussão seja socializada. Então, eu achei muito bem formatado, né? É sempre bom a gente relembrar, né, que o conceito do tripé da sustentabilidade, né, conhecido aí no meio acadêmico como PPL, né, pessoas, planeta e lucro, que foi criado lá nos idos 94, lá na Inglaterra. Esse tripé, ele propõe que, para ser sustentável, uma empresa precisa ser socialmente justa, ambientalmente responsável e financeiramente viável. Ou seja, assim como o ESG, que também engloba aspectos sociais, econômicos e ambientais do negócio. Muito obrigado por essa entrevista, Genival Francisco da Silva, e ficou um gostinho de quero mais. Então já fica aqui o convite para você voltar novamente aqui como um agente de transformação ambiental e contar um pouco mais da sua experiência, das suas consultorias. Muito obrigado. Cláudio, eu que agradeço. A gente tem aí acompanhado a evolução do seu trabalho aí no mercado. Você é um camarada brilhante, tem feito aí um esforço muito grande para que essas questões tão relevantes sejam divulgadas aí não só para a empresa grande, mas para a empresa pequena, média, e enfim. E é uma satisfação muito grande estar com vocês nesse projeto, nesse evento. Eu te agradeço imensamente e quero deixar um abraço aqui para vocês. Encerramos aqui mais uma entrevista, mais um bate-papo com um agente de transformação ambiental e teremos em breve outros temas interessantes para vocês que nos acompanham. Até a próxima!